sou Fernando Fontanella, sou professor lá da Universidade Católica de Pernambuco, e eu fui convidado pelo pessoal da organização para fechar aqui o espaço Michelangelo, fazendo uma palestra sobre a viralização dos vídeos de brega, principalmente dos vídeos de brega que estão sendo publicados no YouTube, das bandas daqui de Recife, né, de Pernambuco, que é uma discussão que, até o convite, partiu de um debate que ocorreu alguns meses atrás, com a participação da Simone Sala, do Rio de Janeiro, e do Thiago Soares, daqui de Pernambuco, né, são dois professores que também estudam a cultura digital e que pesquisam como é que a cultura digital interage com a cultura popular, né? E na ocasião eu comentei um pouco que era uma tentativa, o que eu ia fazer era uma tentativa de fazer uma ligação entre dois temas de pesquisa que marcaram bastante a maneira como eu construí a minha carreira acadêmica até agora, né? Eu fiz uma pesquisa, quando eu estava no mestrado, relacionada à música brega do Recife, e principalmente da maneira como a música brega construía uma espécie de economia criativa paralela, né? Sem depender da mídia para divulgar, né? E depois até uma certa emergência dessas bandas, né? Desses grupos brega para a mídia a partir de uma tentativa que, principalmente os anunciantes, né? E através do interesse dos anunciantes vem o interesse da mídia, mas principalmente o interesse dos anunciantes de uma nova classe consumidora que estava aparecendo e que parece que de repente descobriu-se o brega, né? Na verdade, um fenômeno cultural que existe há décadas, mas que de repente ele emerge e um certo estranhamento que tinha com essa emergência dele, né? Posteriormente, continuando ainda um pouco em cima do estudo que eu estava fazendo, era bastante focado na circulação dessas músicas na internet e da apropriação tecnológica que o brega faz. Mas, posteriormente, eu fui desenvolver uma pesquisa sobre memes, né, sobre circulação. Até ontem, a gente estava aqui mesmo discutindo com a Cid, com a Bia Granja do YouPix. Mas o meu interesse em cima do meme como uma manifestação do que seria uma emergente cultura popular na internet, né? No momento que a internet para um pouco de representar uma cultura digital, uma certa cultura elitista, técnica, né? Ou pelo menos da qual participava majoritariamente um grupo demográfico mais limitado, que tinha conhecimento técnico, que tinha uma certa familiaridade com a tecnologia, e o meme como um fenômeno que emerge a partir da domesticação da tecnologia pelo cidadão comum, né? E aí tentando casar um pouco com as mídias sociais, tudo, né? Então, eu até não escolhi muito as palavras, né, o brega e o hype que foram usadas, mas eu optei um pouco, aceitei o desafio com muito prazer, né, de pensar um pouco esses vídeos a partir dessa relação, né? O que é o brega e o que é o hype? E até um pouco uma certa dificuldade que o hype tem para compreender o que está acontecendo agora. Eu vou explicar um pouco. Mas essas duas palavras, elas na verdade representam uma oposição, né? E a gente vai ver um pouco nesses fenômenos virais como é que muitas vezes a oposição cultural e os estranhamentos que as oposições causam, né, são usados como uma arma por grupos que normalmente têm dificuldade para acessar a mídia, né, para conseguir a visibilidade e conseguir se viabilizar como produto cultural, né? Então, primeiro a gente tentar definir um pouco, compreender o que é o brega, que é bastante difícil, né? É uma palavra que ela foi, na verdade, adotada pejorativamente para se referir a grupos musicais, mas antigamente, né, 20, 30 anos atrás, usado como um sinônimo de cafona, né, para se referir a cantores populares, com temas populares, e principalmente o brega, isso é interessante de marcar, ele tentava diferenciar esses populares do que seria a música popular brasileira, que estranhamente não era tão popular assim, né? Esses cantores de brega, eles vendiam muito mais disco do que os que recebiam, né, a denominação de música popular, né? E era uma questão, e é um tema muito cruel, né? Um termo muito cruel de se usar, porque ele fazia um julgamento estético, né,
baseado na ideia de que essas pessoas, que esses músicos e as pessoas que gostavam desses músicos cometiam um pecado grave, que era não ter discernimento do que seria algo com valor estético, né? Consumiam até por uma certa, entre aspas, estupidez, né? A falta de conhecimento, de critério, fazia com que essas pessoas fossem capturadas, vamos dizer assim. Mais recentemente, a gente viu esse termo, ainda pejorativamente, sendo usado para se referir a um conjunto de bandas que tinham uma existência bastante marginal, se a gente considerar em relação à mídia, mas no Nordeste do país, especialmente a gente vai sempre fazer referência ao Pará e a gente aqui em Pernambuco também, mas que é um caso interessante, né? Como essas bandas elas vão começar a adotar o brega, que era um termo pejorativo, mas elas vão adotar como uma classificação válida, né? Vão assumir o brega e dizer assim, a gente é brega. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, né? Talvez na falta de um termo melhor, ou talvez até numa certa tentativa de ignorar, né, a exclusão, né? Mas assumem o brega até meio ironicamente, não estupidamente, ironicamente mesmo, né? Você anula o poder que o termo pejorativo tem ao adotar ele pejorativamente. Isso é uma coisa muito comum em grupos de excluídos. A gente já viu o caso dos negros americanos, por exemplo, que usam o nigga, né, que era um termo antes pejorativo, e esvaziam, vamos dizer assim, a agressividade desse termo ao adotar ele como um rótulo, né, e adotam ironicamente. Então, e aqui então, claro, tanto em Pernambuco como no Pará, o brega é um movimento bastante, um estilo musical bastante diverso. Eu gosto de afirmar, ele não é muito definido por estilo, né, embora você pode identificar traços estilísticos no brega, sim, mas ele é muito mais uma filiação baseada numa referência popular. As bandas se declaram brega, e você vai ter banda de punk brega, techno brega, banda de brega mais tradicional. Aí você coloca no mesmo balaio o Reginaldo Rossi, Conde do Brega, Vício Louco. São referências bastante diferentes esteticamente, tanto musicalmente, como até referência de presença de palco, né, apresentação geral da banda, né? E essas bandas, elas têm uma coisa interessante. Elas constroem, né, historicamente, durante anos, uma espécie de um mercado paralelo, né, na dificuldade que elas têm de se inserir num showbiz, vamos dizer assim, elas criam o próprio showbiz delas, né? É um ponto bastante interessante. Eu entrevistei na época bastante gente que trabalhava com as bandas de brega e músicos do brega, e era sempre muito frequente a menção a fazer parte do showbiz. Não, eu quero ser uma artista, né? Eu quero as dançarinas, por exemplo, dizer, sou bonita, né? Se a Gisele Bündchen está lá, por que eu não posso estar? Né? Você rompia barreiras, né? Que a maioria dos cânones ditavam, né? Não, mas calma aí, há muita diferença entre uma mulher comum e a Gisele Bündchen, é por isso que ela está lá e as mulheres comuns não estão, né? Mas essas dançarinas muitas vezes, até meio ironicamente também, mas recusavam essa diferença. Diziam, não, eu também tenho talento. Eu posso até reconhecer que eu tenho menos talento, mas eu tenho um talento suficiente para conseguir o sucesso. Então, o sucesso era uma meta. Esse sucesso entendido de uma maneira muito difusa inicialmente, mas através da popularidade, né? Era muito marcado pela popularidade. Então, o reconhecimento das pessoas era importante. Como no nosso entendimento tradicional de mídia, né? De mercado cultural, essa popularidade ela vem através da mídia, a mídia que legitima, que reconhece, e para essas bandas, muitas vezes, essa legitimação estava dificultada ou proibida ou fechada. Eles buscavam caminhos alternativos, né? É notório, eu não vou entrar muito nessa discussão, porque acho que vocês já devem ter visto bastante isso colocado, até na própria mídia agora, mas como é que o brega, por exemplo, convive muito bem com a pirataria como uma forma de divulgação, né? Você usa caminhos alternativos para fazer a sua música circular. Você vai buscar remuneração através de outras formas, né? Eles são muito remunerados por show, por exemplo. Mas ao ceder, por exemplo, as suas músicas para que um DJ faça uma compilação, você está fazendo com que a sua música acesse o seu público-alvo, de maneira até muito agressiva, muitas vezes, né?
Aposto que a maioria de vocês assim conhece, quem mora em Recife, os principais hits do brega, até de vendedor de CD na rua. Você escuta sem querer muitas vezes, né? Então é interessante marcar isso. A estratégia de divulgação, ela estava muito ligada a essa distribuição da música, a empurrar a música em frente, e obviamente é um reconhecimento que vai se dar muito mais pela presença do público no show, pelo pedido da música na rádio, né? Pelo reconhecimento do artista, do que por uma legitimação do meio, né? Então, uma segunda característica que eu sempre destaco muito, e que é muito marcante de várias formas de cultura popular emergente, né? É uma referência muito forte do corpo, e que também causa um estranhamento, né? Sexo, funções corporais, dança o mais espalhafatosa possível, corpos em movimento, corpos em exposição, né? Quem vai num show de brega sabe, principalmente se vai efetivamente num show de brega e não um brega universitário, né? Mas sabe que é um show de corpo, sabe que é um espetáculo de corpo, não só na maneira como as bandas se apresentam, mas na própria maneira como as pessoas fruem. Ninguém fica lá parado vendo o show, assim, até pode, tem um ou outro, mas é um festival de corpos se encontrando e se roçando, né? É a dança, e isso é positivo. Se não há isso, o show não funciona, não está funcionando, né? Se busca isso, né? Então, a presença muito forte do corpo material mesmo é bastante frequente, né? Bastante característica. E, claro, uma cultura emergente, né? Ela é uma cultura que ela vem de baixo para cima. Ela não parte de uma profissionalização, pelo menos no período que eu estava estudando, né? Não assim de profissionais que querem fazer um produto e vender. Parte de pessoas comuns que querem ascender a um mercado cultural, né? E que se dizem, olha, é uma coisa meio até do it yourself, assim, meio referência no punk, né? Você quer montar uma banca? Vai e faz. Vai que é uma banda, né? Vai e faz. Não fique esperando, não. Para dar um paralelo, né? Muitas vezes um roqueiro vai achar que para uma banda, ter um guitarrista, ter um reconhecimento, ele tem que estudar anos de guitarra, ele tem que ter um talento quase divino, uma convergência de fatores. E aí tem aquela ironia, né? Chimbinho, deus da guitarra, né? Embora ele seja um músico treinado e tenha anos de treinamento, mas as pessoas não reconhecem aquilo. Então engraçado, né? O treinamento é que dá essa legitimação. Tem gente que não reconhece aquela legitimação. Por um outro lado, você vê bandas de brega que, efetivamente, o interessante é você fazer uma guitarrada interessante, botar as pessoas para dançar, esse é o seu valor, e quanto mais mobilização tem desse público, mais reconhecimento tem, né? Então, daquele brega que a gente tinha do Cafona, que era, a gente pode dizer assim, até um brega que a tecnologia ainda era um pouco estranha para eles, né? A gente parte para um brega que tem uma forte referência na cultura pop mundial. Se vocês pegam o Kelvis Duran mesmo, que é um dos maiores artistas do brega recifense, ele faz um mix assim, de referências em Madonna, Michael Jackson, né? E ele se apropria de referências culturais da cultura pop muito promiscuamente e sem eu até brinco um pouco, é uma pretensão despretensiosa. Ele quer ser um grande artista, mas ao mesmo tempo ele faz paródia das músicas, copia lá uns trechos de música, copia um pouco o Michael Jackson e acha tudo bem, né? Muitas vezes você acha, não, mas a cópia não é um artista original. Não, pelo contrário, né? Para ele isso não é exatamente um problema. Pelo contrário, a cultura pop é um recurso a ser apropriado, né? E aí também, muitas vezes, as pessoas que associam, fazem estudos sobre o brega, também vão apontar isso, né? Os outros pesquisadores, né? Como é que o brega, ele de certa maneira, tem uma interface com toda a discussão de cultura livre, de commons, né? E o reconhecimento de que um artista ele se constrói a partir do que veio antes dele, da apropriação do que veio antes dele, né? E num determinado momento há um novo, acho que atualmente um novo diálogo do brega com a cultura pop, um certo retorno do brega para a cultura pop, quando músicos que estão usando essa referência da cultura pop, se apropriando da cultura pop para construir a sua carreira, são reconhecidos como cultura pop. Você tem o brega se dobrando, o brega e a relação do brega e da mídia se dobrando sobre ela mesma. Então a mídia vai buscar uma artista como Gabi Amarantos
para transformar ela numa referência pop que vai ser apropriada. Né? Na época, quando estava fazendo minha pesquisa, foi a primeira presença de Calypso no Faustão, né? E eu escrevi na época uma frase que era se Calypso, porque todo mundo estava dizendo, e agora, como é que vai ser? Né? Eu disse, se Calypso vai no Faustão, Calypso mudou um pouco. Ele teve que, de certa maneira, se ajustar alguns padrões ali, mas Faustão mudou um pouco. E aí, quando eu vejo o Gabi Amarantos se tornando referência de uma novela da Globo, eu vou dizer, a Globo mudou bastante. Acho que é um dos maiores temas, quando a gente está discutindo a audiência da Globo hoje, um dos principais pontos, né, que se coloca. Né? A Globo vinha caindo, as novelas da Globo vinham despencando de audiência sistematicamente por anos. Pela primeira vez, eles têm uma luz no fim do túnel e dizem, não, a gente não vai morrer. Né? E é marcado essa guinada em direção à cultura popular, inclusive esteticamente, nessa busca, né, pelos artistas que vêm com uma referência pop, mas que vêm emergentes. Né? Então, já quando a gente vai discutir a cultura digital e os memes, essa discussão toda, eu trago um pouco a questão da cultura participativa. Outra coisa que eu não quero perder muito tempo, que eu acho que até principalmente depois de Campus Party, a gente já deve ter ouvido falar bastante disso. Mas destacar 3 características que são apontadas para a cultura participativa e que vão servir como catalisadores de movimentos que tradicionalmente não apareciam na mídia, mas que existiam e que produziam culturalmente. Né? A internet, ela permitiu, a tecnologia digital de maneira geral, mas a internet, ela permitiu para a gente produzir, publicar e compartilhar conteúdo de maneira muito menos custosa. Reduziu os custos para isso. Né? Então, se antigamente para produzir, por exemplo, um texto, publicar e fazer ele chegar para as pessoas, eu tinha que ter um recurso financeiro, eu tinha que ter conhecimento técnico, eu tinha que ter pessoas trabalhando para mim, isso era muito difícil. Né? Hoje, com um blog, eu consigo fazer isso a custo quase zero. Então, é todo um paradigma de redução de custo. E para grupos culturais, principalmente produções culturais que tinham poucos recursos e pouco acesso a canais que eram bastante controlados, né, midiáticos bastante controlados, isso é o paraíso. Você vai ver isso, e o Jenkins vai apontar bastante, né, o Henry Jenkins, com relação a grupos nerd. Né? Ele vai falar lá que o pessoal que fazia fanfiction, de repente, durante anos lutando, imprimindo zines, fazendo xerox, agora se torna um recurso para publicidade. Então, para divulgar lá Harry Potter, você conta com os fãs, faz eles fazerem cosplay, publicar fanfiction. Né? Por um outro lado, eu aponto, isso acontece também com os grupos de brega, né? Que trabalhavam num recurso muito reduzido e na internet eles vão florescer muito, porque eles já sabem conviver com poucos recursos, já sabem improvisar, usar caminhos alternativos. A internet para eles vai ser um ouro. Assim, vai ser um recurso absurdo. Né? E aponta um pouco essa emergência, essa apropriação que eles fazem da internet, uma relação do software como cultura. E aí eu sempre, quando eu vou, qualquer coisa que eu abordo, em termos de tecnologia, em pesquisa, eu gosto de destacar o software como potencialidade e restrição. Isso é importantíssimo. Né? A gente geralmente enfatiza muito o software como potencialidade. O que o software me permite fazer? O que a tecnologia me permite fazer? Coisas que há 10 anos atrás a gente não podia fazer e agora podemos com os computadores. Né? Coisas que a gente não acreditava que a gente ia estar fazendo. Eu vi um carinha ali agora com 5 monitores, óculos 3D, e eu disse, meu Deus, eu estou no futuro. Né? Quando eu era pirralho, eu jogava Atari e dizia, um dia jogarei videogame. Assim, né? Então, mas é importante a gente marcar que o software também é escopo. Né? Quando eu estou usando um sistema operacional, ele é programado por um designer com certas intenções. Ele prevê um uso para esse software. E ele prevê usos adequados e tenta conter os usos inadequados. É interessante marcar isso, porque muitos dos usos que a gente faz hoje, inclusive da internet, são apropriações inadequadas. São frutos de desvios da tecnologia. O computador não foi inventado para ser um brinquedo. A internet era uma rede acadêmica. Ela não foi feita para as pessoas compartilharem, sei lá, memes pelo Facebook. Né? O Photoshop não é um brinquedo, mas as pessoas usam como um brinquedo. Quando elas vão editar uma imagem para botar a foto da professora na capa da Playboy e espalhar pela rede do colégio. Então, é interessante que sempre vai ter uma relação dinâmica entre o designer da tecnologia e o usuário, em que eles vão estar constantemente num jogo de colaboração, né, negociação, mas conflito também. Tá? Feito
esse apanhado só, eu vou passar alguns vídeos só para a gente entender como é que essas questões se aplicam, tá? O primeiro deles eu acho que muitos de vocês conhecem, acho que todos eles, a maioria de vocês conhece. Eu também não vou deixar eles tocarem todo o tempo para não perder muito, mas o primeiro deles foi um pouco mais de um ano, acho que uns 2 anos atrás, né, que é o Minha Mulher Não Deixa Não, né, que é um vídeo que viralizou bastante forte, que foi produzido a partir daqui de Recife. Ah, desculpe, eu tinha 2 imagens, uma das potencialidades e uma das restrições e que eu pulei. Deixa eu passar. Então, um aviso. Só antes de eu passar esses vídeos, eu queria fazer um aviso, né? A gente vai ver um linguajar bastante inadequado, cenas bastante misóginas. Não endosso de nenhuma forma elas, tirem as crianças da sala, tá? DJ Sandro, o Moral de Paulista. Ei, tu quer beber? Quero não. Não quer por quê? Por nada não. Tu quer fumar? Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Eu gosto daquele cara que fica lá atrás do braço cruzado. Esses caras estão fazendo aqui na minha casa. Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Então, acho que todo mundo conhece esse vídeo. Ele viralizou muito e era muito comentado, né? Por ser tosco, né? Acho que o cara gravou com uma câmera de celular na praia, botou no YouTube. É interessante, eu vou só, devia ter botado um intervalo aqui, mas é interessante porque ele foi muito marcado por uma dancinha, que é uma dancinha que eu digo, é a Macarena 2, né? Porque você pode ser aleijado e você dança ela muito tranquilamente, porque ela é muito acessível corporalmente, ela permite que qualquer pessoa dance, né? É um negócio que você faz um movimento de braço, né, e automaticamente você via as pessoas reproduzindo essa dança, gravando vídeos no YouTube, fazendo paródias, né? É interessante porque o DJ Sandro, né, ele teve um enorme sucesso. Essa música foi cantada por tudo que é artista de banda música baiana, a Ivete Sangalo cantou, né? O cara foi super reconhecido. Por um vídeo, na verdade, que foi feito de uma maneira completamente despretensiosa. Não tem nem como a gente começar a analisar esteticamente, tecnicamente esse vídeo, porque ele ignora qualquer análise que você faça, porque não era a intenção fazer uma coisa bem produzida. Era a Greia, foi um vídeo produzido pela Greia, né? Vamos se divertir, produzir um vídeo, né? E, querendo ou não, ele se tornou um baita de um sucesso e alçou esse artista. Ele ganhou, apareceu nos jornais, deu entrevistas, né? Isso marca uma referência muito forte para as bandas locais. Olha, o YouTube é um canal de divulgação. E a gente pode começar a disputar a atenção das pessoas através do YouTube, né? E é aí, nesse contexto, que vai aparecer músicos que vão tentar fazer um trabalho mais organizado, né? Com as referências pop que eles têm, né? Referências pop que eles têm. Esse aqui, eu acho engraçado que ele tem mais anúncio antes do que cinema nacional, né? Fica passando 500 produções e patrocinadores. Gravando Gaiteiro, tudo. Toca um negócio aí. Cê mentor e cego, rapaz. Copia, vagabundo. Nós tá de volta, hein? Toca um negócio aí. Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo e pronto pra se livre ver. Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o quê? Quero fazer amor, eu quero ver amanhecer. Olha, me diz aí, novinha, o que você vai querer? Que hoje eu tô topando tudo e pronto pra se livre ver. Tá querendo o que, novinha? Tá querendo o quê? Quero fazer amor, eu quero ver amanhecer. Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteiro.
Então, esse já tem jogo de câmera, edição, você já tem um casting, né, das meninas dançando ali, uma preocupação com as locações, né, inclusive dizer, fomos até Natal, viu? Se investiu nisso, né? Então, é um momento que eu acho bem interessante, que o brega se profissionaliza. E ele tenta, e a competição entre as bandas já. Olha, a gente tem que fazer uma coisa boa. Para muita gente, isso ainda é muito tosco. E as pessoas ficam dizendo, meu Deus, né? Primeiro pela temática, né? Brega das novinhas, mas ainda olham o vídeo e reconhecem, né? Isso aí não chega nem perto do que é, sei lá, um vídeo da MTV. Mas o brega, ele reconhece uma coisa que a música pop já reconheceu há muito tempo. Ele reconheceu há muito tempo, mas talvez não tinha os recursos. Mas essa necessidade visual da música para divulgação. O videoclipe, né, é um aspecto interessante para as pessoas conhecerem o artista, emergirem no universo da música. E o videoclipe tem que impressionar. Ele tem que ser uma coisa que a pessoa olha e se encanta, né? Os artistas da música pop que perceberam isso, eles souberam se aproveitar de corpo, dança, presença material, estética de vídeo, né? E o brega começa a fazer isso de maneira, de novo, do it yourself, né? As produtoras, eu marquei, né? Você tem um monte de produtora assinando, porque tem um monte de produtora surgindo. Você tem uma microeconomia que aparece ali, de empresas que estão querendo ganhar dinheiro com aquilo também. E eu marco um pouco um momento que eu acho que a internet traz, né? De que você vai ter muito espaço para microconteúdos, para micropúblicos produzidos por microestruturas, de baixo custo. A gente discute isso muito na publicidade há um tempo, né? A gente já está tendo bastante exemplo de como é que uma estrutura pequena, uma empresa pequena, ela produz um canal no YouTube sistemático de conteúdo, pega um jovem nerd da vida ali, né? Produzem conteúdo sistematicamente, tem um público, mas mantendo uma lógica de recurso muito estrita. Eles não podem investir a mesma coisa que a Globo investe, não é a intenção. A intenção deles é um nicho, e eles têm que usar inteligentemente os recursos que eles têm para produzir uma coisa de qualidade para esse público dentro das referências que esse público tem. E eu vou botar só um terceiro exemplo para marcar uma outra questão aqui. Esse é mais complicado, né? A linguagem, cada frase desse clipe é uma coisa difícil de explicar. Companhia da Lapada. Jacaré que dorme vira bolsa. Eita caralho, mas é foda mesmo. Tava sarrando na escola com meu novo amor. Minha prima com inveja me cabuetou. Sai pra lá sua arrombada, pra se fuder. Se manhã embaçar eu dou-lhe em você. Tava sarrando na escola com meu novo amor. Então, no caso de Companhia da Lapada, é um negócio assim que a primeira vez que você vê, tem uma certa... Eu me lembro, a primeira vez que eu vi esse vídeo, assim, que cada frase que ela dizia, meu velho, não tem como ficar pior que isso. E ficava. Né? Ela consegue passar. E aí depois desse clipe você diz, tá ok, não tem pior do que isso. Eles lançaram o segundo clipe, é mais interessante. Né? Então, muitos desses vídeos, eles viralizam por um certo what the fuck que as pessoas fazem. Né? Mas o que é isso? Ontem não, desculpe, na sexta eu estava conversando com o Cid, eu falei desse clipe, ele falou, não, quando eu postei no meu blog, lá também as pessoas... Muitas das visualizações que o clipe tem não são do público para o qual ele se direciona. São para pessoas que acham aquilo a coisa mais absurda, ou mais tosca, ou mais engraçada. A intenção do Companhia da Lapada não é que a gente ria deles. Muito pelo contrário, é uma banda muito séria, que tem uma intenção muito clara de atingir sucesso. Né? E a gente ri, né? Mas... é engraçado porque eles usam do riso da gente para conseguir a divulgação. E na verdade, é uma banda que ela é muito inteligente. Cada frase é estrategicamente pensada para causar polêmica, para chocar mesmo. Uma banda de brega, muitas das bandas de brega, talvez nunca vão conseguir o reconhecimento da mídia tradicional, porque elas arrombam qualquer tipo de padrão de qualidade do que você pode dizer ou não. Né? Imaginem Companhia da Lapada no Faustão. Não tem como. Impossível, a não ser que eles mudem todas as estrofes, todas as letras das músicas deles, né? Mas eles, na verdade, buscam um caminho alternativo. Pelo contrário, vamos usar a polêmica, um tema que tem apelo para o nosso público, a gente não perde, mas vamos usar a polêmica porque a gente reconhece essa polêmica como uma tática, né, para conseguir o apoio. Né? A reação que a internet tem a esses vídeos, muitas vezes ela é uma relação de estranhamento, mas esse estranhamento, num segundo momento, ele vai virar um conjunto de coisas diferentes, né? Você vai ter gente que acha graça, que gosta, que odeia,
que diz, mas eu não entendi, mas o que é isso? Né? A diversidade causa discussão, faz as pessoas compartilharem. Né? Mas, de maneira geral, a gente vê que esse vídeo traz prazer para as pessoas. Eu acho um fenômeno interessante, essa viralização, principalmente porque, se a gente entender a internet, e essa é uma das referências centrais da discussão da internet, desde a proposição dela como uma rede acessível para o público doméstico. Né? Mas a ideia de uma rede em que os diferentes convivem. O próprio YouTube também, né? Um espaço onde os diferentes convivem. Uma das coisas que preocupa mais alguns pesquisadores da internet, ligados principalmente a ativismo político, é a ideia de que a gente não tem uma internet. As pessoas se iludem. A gente tem várias internets, porque tem várias internets que não dialogam. A China hoje tem uma outra internet. A estrutura física, o software muitas vezes pode ser o mesmo, mas é muito pouco diálogo entre um chinês e a gente na internet. Eles usam outra rede social, algumas informações que a gente circula não chega para eles, por censura, outras que eles circulam não chega para a gente, pela dificuldade da língua. Né? Então, na verdade, você tem essa utopia da internet como integração, muitas vezes quebrada por uma fragmentação. E com o problema da bolha invisível, que a gente está assistindo hoje, por exemplo, no Facebook, o Facebook já, por um simples problema de excesso de informação, ele já começa a decidir quais são as informações que chegam para a gente, como um serviço mesmo, porque se ele não decidisse, a gente ia ser afogado, mas ele começa a definir pequenos círculos de informação, né, que, na verdade, podem cada vez mais se isolar. A viralização desses vídeos faz com que você tenha uma troca, informação, estética, cultura, entre grupos diferentes, que parece inicialmente uma troca de estranhamento, mas a gente ri deles, acha engraçado, ou não gosta, acha absurdo, mas no final das contas você está entrando em contato. E num determinado momento você tem, por um lado, a domesticação da tecnologia por uma população que antes achava a tecnologia uma coisa do outro planeta. Né? A internet já foi um círculo elitizado de nerds, de técnicos, de engenheiros, e ela passa a ser uma cultura popular. E aí a gente perde um pouco essa fronteira, a rede, estou na internet ou estou fora. Não no sentido da nuvem que o pessoal fala, da conexão constante, mas no sentido de que a internet ela dialoga muito mais com a cultura cotidiana da gente, com as piadas cotidianas, com o universo cotidiano das pessoas. Né? E aí a cultura digital virando uma cultura popular, também você salva um pouco a ideia da cultura popular como espaço público mesmo, e de interação dos diferentes, no momento em que, por qualquer via, pode ser torta, desvio, mas você tem diferentes classes sociais, diferentes grupos culturais, compartilhando uma mesma cultura e obtendo o prazer dela. Num determinado momento, essa apropriação, inclusive, ela vai gerar um prazer legítimo. A gente discutiu, na última vez que eu estava nesse debate que eu comentei, um caso, por exemplo, como o I Love Cafuçu. Acho que alguns de vocês, a maioria de vocês conhece. Né? Um bloco de carnaval que ele surge a partir de pessoas que legitimamente gostavam de brega, mas que não são o público tradicional do brega. Foi um bloco de carnaval, até meio ironicamente, I Love Cafuçu. E esse bloco cresce, fica gigante. Né? E aí, quando eles fazem a prévia deles, vai um monte de gente lá que vai fantasiada de pobre. Hoje é aquela festa que a gente vai se fantasiar de pobre. Né? E é uma certa ironia, até meio cruel. Assim, né? Você vai para rir das pessoas que você vê que... De novo, voltamos à ideia do cafona. Não tem parâmetros, não tem critérios, não sabem o que é se vestir bem. E aí tem uma divergência dentro da I Love Cafuçu, que um grupo diz, não é isso que era a intenção. Né? A nossa intenção era legitimamente curtar. A gente gosta mesmo de brega. E Gabi Amarantos é o exemplo mais evidente, eu acho, né, de como é que o brega está se tornando realmente um estilo que está ganhando, que as pessoas efetivamente gostam mesmo, para fora daquele círculo original, né, daquele círculo demográfico original. Mas eu acho que tem outras bandas. Eu menciono muito sempre me fugiu o nome agora, mas o próprio que a música que a menina cantava, que era O Mundo é uma Bola, né? Me fugiu agora, porque eu tô... Então, aquilo ali é uma música linda. O Conde do Brega tem músicas lindas, né? Realmente lindas. Então você vê um diálogo que aconteceu antes, mas de maneira muito mais selecionada. Alguém ia lá e dizia, mas olha, o Bezerra da Silva faz uma coisa interessante. Né? Olha,
determinado autor, determinada banda de funk faz uma coisa que pode ser interessante, né? E você tem um diálogo cultural que eu acho bastante até curioso, e muitas vezes através de paródias, né? De ironias, mas no final das contas você tem um processo de assimilação. E que esse estranhamento, então... Eu estou já ignorando meus slides, né? E que esse estranhamento ele produz o diálogo, tá? Por fim, eu queria encerrar um pouco e abrir aí para o debate, né? Baseado nessa ideia do prazer como participação. Uma das coisas que a gente sabe sobre divulgação de conteúdos na internet é que você depende muito da participação espontânea das pessoas. As pessoas têm que, se você quer viralizar ou fazer uma campanha ser comentada, você depende dos usuários voluntariamente participarem do seu projeto. Você tem que oferecer um projeto que é uma plataforma. Essas bandas estão fazendo, por vias tortas, isso. Né? E elas estão oferecendo para os usuários, público delas ou não, mas elas estão oferecendo o prazer como um elemento. Né? Usam o prazer como um elemento de atração dessas pessoas. Ninguém está ganhando nada ao compartilhar. Né? Pode até reconhecer, eu estou me tornando socialmente mais interessante dentro do meu grupo de amigos ao compartilhar um vídeo. Mas é idiota o cara que pensa isso. Na verdade, você compartilha porque você quer que as pessoas riam, que elas compartilhem aquele prazer que você está sentindo ali. Né? E eu acho que é nesse momento em que a gente vê uma questão de intersubjetividade importante. O diálogo cultural entre os diferentes, ele não pode acontecer somente na base do racional, do reconhecimento racional. Ele tem que acontecer a partir da intersubjetividade, de eu sentir o que as pessoas sentem. Né? E eu me questiono constantemente quando eu vejo esses vídeos, até o momento, qual é o momento em que eles vão conseguir produzir essa intersubjetividade, em que a partir pelo menos de uma ironia inicial, de um certo estranhamento inicial, eles me fazem com que eu sinta, que eu compartilhe aqueles sentimentos que eles querem ali, por mais estranhos que eles sejam. Sinceramente, eu acho que eu não vou um dia num motel ficar batendo na bunda das mulheres assim, mas de certa maneira eu vou tentar entender um pouquinho, né, por que aquilo ocorre, ok? Certo? A gente agora abre para perguntas aí. Eu não tinha uma imagem final, acho que Dógola sempre é uma imagem legal. Oi, boa noite. Queria primeiro parabenizar porque seguramente esse foi o tema melhor apresentado que eu vi até aqui na Michelangelo. Eu estava super nervoso aqui. E é o seguinte, eu queria saber a tua opinião como pesquisador a respeito de movimentos que a gente vê, por exemplo, a gente viu lá da galera que começou na praia e a gente viu que foi despretensioso, não estava almejando nada. Em paralelo, a gente viu produções que começaram, até dos garotos aí que eu esqueci o nome, que é aqui de Recife, eu sei que eles começaram também, eles começaram despretensiosos também, ganhou o nome, agora a gente tem dinheiro. Ao teu ver, o que é melhor assim, para esse movimento? Os movimentos que nascem espontaneamente, a Stephanie começou assim também, ou uma coisa que está fazendo sucesso, vamos montar um brega aqui, uma coisa planejada? Assim, não tem muito como escapar. No momento que você bota dinheiro na coisa, vai aparecer projetos pensados. Você vai começar a ter cada vez mais bandas pensadas. Eu acho que no forró eletrônico já acontece muito isso. Você tem bandas que são absolutamente planejadas. Né? Inclusive no cabelo do cara lá, é tudo estrategicamente pensado. Né? Então, inevitavelmente vai acontecer. Mas essa é a graça, talvez, da internet como ela foi até agora. Eu sempre me preocupo um pouco. Será que ela vai continuar assim? Parece que eu estou discutindo uma frivolidade aqui, mas eu estou falando de um fenômeno, na verdade, que denuncia como a internet ela consegue sempre planificar o jogo. E dizer o seguinte, sempre vai ter o cara que vai se profissionalizar e vai criar alguma coisa pensada. Mas até que ponto você vê, em todos os casos que a gente está vendo, o espontâneo ele é competitivo. E ele, se a internet continua como ela está, o espontâneo continua sendo competitivo. O interessante não é, o problema não é que esses caras se profissionalizem. Pelo contrário, eu acho isso bom. Você tem a criação de um micromercado para uma parcela significativa da população produzir a partir de um capital criativo dela. Tá? Usando inteligentemente recursos limitados que têm um retorno enorme. A preocupação a gente vai continuar dando espaço
para os espontâneos, né? Porque eu acho que a convivência ela é tranquila. Sempre foi para eles e tem como continuar sendo. O problema é quando você começa... Até problema, por exemplo, de excesso de informação na internet. No momento em que você tem um excesso de informação, eu quero filtrar. E aí só vai chegar para mim, de repente, quem paga, ou quem compra banner, ou quem pega link patrocinado, né? E aí essas bandas elas não vão ter. As emergentes não vão ter nem o conhecimento de otimização de mecanismo de busca, nem o dinheiro. Isso, a gente está falando para bandas de brega, mas vale para todo tipo de movimento cultural. Né? Então, eu gosto de marcar um pouco, a gente valoriza um pouco. Existe uma certa tendência de valorização da cultura popular porque ela não é midiática. Fiquem aí pobrinhos que vocês são legítimos porque são pobrinhos. Né? De novo, é uma estupidez e cruel. Né? Vai ser absolutamente normal que eles se profissionalizem e busquem uma otimização técnica, inclusive nas referências deles, né? Dentro de um referencial deles. Assim. Alô? Oi. Aqui. Opa. Eu queria saber um pouco tua opinião sobre esse fenômeno de brega night, ou então brega universitário. O que é que tu acha em relação... Se eles são legítimos ou oportunistas? O que é que tu acha? O oportunismo vai depender, né? Cada caso é um caso. Você tem oportunismos e tem coisa interessante. Agora, de maneira geral, também existe uma leitura muito negativa que se faz... Da mesma maneira que se faz a leitura negativa, muitas vezes, do brega se fazia, hoje nem tanto, né? Mas se faz uma leitura negativa desses grupos de elite, vamos dizer assim, que vão obter prazer no brega. Olha, se as bandas de brega acham isso bom, eu não vejo muito problema. De novo, no caso do Brega Night, novamente, eu acho que o problema é quando você faz uma apropriação irônica cruel. Né? Você está rindo com eles ou deles. Né? Então, em muitos casos, você vê realmente uma tentativa de separar. Né? Eu estou rindo deles porque eles nunca vão ser como eu. Eu tenho um repertório cultural que me permite ler a tosquice deles e obter prazer humorístico, vamos dizer assim. Eu acho que até num primeiro momento isso se justifica, por causa justamente do contraste que se faz com a mídia tradicional, que faz um investimento em qualidade técnica e estética muito alto. Mas eu acho que se justifica só se num segundo momento você tem um reconhecimento do valor cultural. Eu vejo alguns eventos, festas, todos que fazem esse reconhecimento, que inclusive dão espaço para o artista. Isso é muito bom, para o artista ir lá e se apresentar. E Kelvis Duran mesmo é um cara que vai nessas bandas e estabelece um diálogo com o público. Ele inclusive tem uma presença diferente dependendo de onde ele vai tocar, dependendo do perfil de público. Você vê, isso é genial. Ele começa a usar aquilo como um mercado para ele, entendeu? Como um artista que tem um mercado. Né? Tem um microfone, eu não sei se... Eles me deram um aviso de 5 minutos. Eu não quero passar. Ontem a gente passou um monte, eu não quero cometer esse mesmo erro de novo. Continuando essa questão, eu queria perguntar se, às vezes, a apropriação por esse outro público e essa otimização ou essa profissionalização, se às vezes não atrapalha o próprio artista num diálogo na comunidade onde ele originalmente surgiu. Eu vejo o caso, por exemplo, de João do Morro. Automaticamente eu pensei nele. E que o que é que aconteceu? Assim, João do Morro ia para todos os bailinhos de todas as festinhas modernas e etc. E ficou uma coisa, virou um hype. Então é como se ele passou para outro patamar que ele nunca foi e se perdeu naquele campo. Não é como o Kelvis, que ele consegue voltar. Mas ao mesmo tempo, eu vou tomar muito cuidado. Eu vou ser meio sabonete nessa. Porque é o seguinte, tem que se entender um contexto ali que eu não estou acompanhando muito de perto. Né? Você vê muito esse comentário, mas na época eu até questionei um pouco isso, mas até que ponto o João do Morro está também tocando para esse público mais? Você começa uma disputa pelo artista, e ele vai atrás de onde o dinheiro está. E aí, de repente, as pessoas dizem, mas ele não vem mais aqui na comunidade, só toca para rico agora. Né? E do ponto de vista do artista, isso é muito lógico. E aí a gente faz uma cobrança, vamos dizer assim, ética dele, dentro de um parâmetro que a gente não faz para outro artista. Né? Ninguém questiona por que... Quer dizer, questiona-se, né? Mas se questiona muito mais timidamente por que o Chico Buarque cobra tanto para fazer o show dele. Sim. Mas aí é o ponto que eu quero chegar.
tem um problema, mas tem um problema sim no momento em que ele usa desse capital humano, usa da participação das pessoas para se alçar e depois se desconecta. Mas eu acho que geralmente o cara é punido pelo próprio ato dele. Porque se o que legitima ele é a participação das pessoas, quando o negócio se torna menos espontâneo, as pessoas automaticamente se afastam. A gente faz isso com tudo na internet. O que eu vejo que é espontâneo, eu participo. Quando tem dinheiro envolvido e alguém comprando, eu penso 2 vezes. Eu posso até participar, se for interessante, mas dá um desconforto. A gente estava discutindo ontem aí, sexta o caso da Nokia, né? Faz um viral, quando eu descubro que é um viral, tem o mesmo valor? Não. De novo, a mesma regra se aplica. Tá entendendo? Então, alguns artistas vão conseguir conciliar, vão fazer essa leitura que tu está fazendo e vão conseguir conciliar e dialogar, né? Negociar com as 2 esferas. Mas é difícil, até porque o cara começa a ser disputado. Começa a vir um excesso de demanda que ele não vai conseguir administrar. As bandas de brega mesmo as que não têm muito reconhecimento, às vezes fazem 6, 7 shows numa noite. O cara pula de festa em festa, entendeu? Tocando uma música em cada festa. Você vai nos bailes, assim, 5, 6 bandas tocando numa noite. Então, é importante entender, humanamente vai ter uma hora que isso quebra, que não dá mais, né? Então ele vai ter que selecionar, e ele vai acabar selecionando o que, para a carreira dele, vai ter mais retorno, né? De novo, nem condenando, nem defendendo. Eu não faço uma análise específica, porque tem que acompanhar mais de perto aquele caso ali, tá? Fontanella, tudo bem. A Mabuse é o chefe aí, né? Ele pode fazer uma pergunta e estender um pouquinho. É rapidinho. Você falou dessa história da cultura digital e quase um contraponto, se não me engano, com a cultura popular ali. Tem aparecido em outras mesas, eu queria trazer para essa tua fala. Faz sentido ainda a gente falar em cultura digital, já que é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre esse evento especificamente. Assim, faz sentido falar de cultura digital como uma coisa isolada? Essa é uma das questões que eu acho mais interessantes do momento cultural hoje. E a tendência que a gente tem de responder é dizer não faz. Porque já se diluiu a cultura digital na cultura geral, cultura popular, mas eu acho que sim, eu vou defender que sim, por um motivo muito simples, aí vai relacionado com uma outra pesquisa. Os grupos que primeiro entraram na internet e que eram muito ligados a questões como software como cultura, hackerismo, anonimato como forma de expressão democrática, e a própria cultura nerd como cultura nerd, e não os geeks hoje, eu gosto de Harry Potter, sou tão nerd, né? Então, eu acho que existe um movimento em que a cultura digital ela passa a ser uma outra coisa, né? E ela passa a ser uma subcultura. Então, talvez a gente poderia falar subcultura digital, né? Mas eu acho importante preservar esse espaço um pouco de dizer, não, existe uma determinada esfera cultural em que a tecnologia ainda é um elemento cultural central. A gente não pode tirar isso. E é isso um dos motivos principais de conflito que a gente vê hoje, por exemplo, no termo orcutização. Ou em determinados assaltos, por exemplo, que o grupo os frequentadores do 4chan fazem quando alguma coisa deles se populariza, né? O cara se ressente, diz, não, isso aqui não é para ser divulgado, isso aqui é nosso, né? E é um elitismo. Mas eu acho que ainda assim faz sentido você manter uma separação. Claro, reinterpretando. Não é que a cultura digital, ela é outra coisa, mas a cultura digital como subcultura, eu acho que ela ainda existe sim. Eu acho até que tem que se manter essa diferenciação. Tá? Não vai ser, Campus Party talvez não é um evento de cultura digital mais. Né? Embora eu vejo muito essa questão dos gamers, a presença deles como cultura digital é importante, mas eu acho que realmente é um problema que todo mundo está percebendo e todo mundo está apontando. Ok? Obrigado, então. Deixar aí o...